hereditariedade e a etiologia das neuroses, 1896. Esse texto pertence ao terceiro volume de suas publicações. Agora se segue a nota do editor inglês. Incluído na coleção de sinopses dos primeiros trabalhos de Freud, elaborada por ele mesmo, 1897, o original está em francês. Esta é uma nova tradução de James Strachey. Este artigo e o seguinte, o segundo sobre as neuropsicoses de defesa, 1896, foram remetidos a seus respectivos editores no mesmo dia, 5 de fevereiro de 1896, como relatou Freud em carta a Flies um dia depois. Freud, 1950, carta 40. O artigo em francês foi publicado no fim de março, cerca de 6 semanas antes do outro, e, consequentemente, tem prioridade sobre ele no que tange a primeira ocorrência publicada da palavra psicanálise. O artigo é um resumo das concepções contemporâneas de Freud sobre a etiologia dos 4 tipos de neurose que ele então considerava os principais: as 2 psiconeuroses, histeria e neurose obsessiva, e as 2 neuroses atuais, como seriam posteriormente denominadas neurastenia e neurose de angústia. A primeira parte do artigo é, em grande parte, uma repetição da discussão sobre a etiologia apresentada no segundo artigo sobre neurose de angústia, 1895, enquanto a última parte cobre muito sucintamente o mesmo terreno que seu contemporâneo. O segundo artigo sobre as neuropsicoses de defesa, 1896, o leitor, portanto, poderá reportar-se a estes e aos comentários editoriais sobre eles para maiores informações. Agora inicia-se o texto. Título: A hereditariedade e a etiologia das neuroses. Dirijo-me, em particular, aos discípulos de J.M. Charcot para formular algumas objeções à teoria etiológica das neuroses que foi legada por nosso mestre. O papel atribuído naquela teoria à hereditariedade nervosa é bem conhecido. É a única causa verdadeira e indispensável das afecções neuróticas, podendo as outras influências etiológicas aspirar apenas ao nome de agentes provocateurs. Essa era a opinião sustentada pelo próprio grande homem e por seus discípulos, Guénon, Gilles e Latourette, Janet e outros, a respeito da neurose maior, a histeria, e creio que a mesma visão seja sustentada na França e na maioria dos outros lugares a propósito das demais neuroses. Embora, no que concerne a esses estados análogos à histeria, ainda não tenha sido promulgada de maneira tão solene e decidida. Por muito tempo tive dúvidas sobre esse assunto, mas tive que esperar pela descoberta de fatos corroborativos em minha experiência cotidiana como médico. Minhas objeções são agora de ordem dúplice: argumentos fatuais e argumentos derivados da especulação. Começarei pelos primeiros.
dispondo-os de acordo com a importância que lhes atribuo. Título 1. Tópico A. Certas afecções que muitas vezes estão bem distantes do domínio da neuropatologia e que não dependem necessariamente de uma doença do sistema nervoso, têm sido ocasionalmente consideradas como nervosas e como demonstrativas da presença de uma tendência neuropática hereditária. É o que tem ocorrido com as nevralgias faciais autênticas e com muitas dores de cabeça que se acreditava serem nervosas, embora na verdade proviessem de alterações patológicas pós-infecciosas e de supuração nas cavidades faringonasais. Estou convencido de que os pacientes seriam beneficiados se encaminhássemos com mais frequência o tratamento dessas afecções aos cirurgiões rinológicos. Tópico B. Todas as afecções nervosas encontradas na família do paciente, sem consideração para com sua frequência ou gravidade, têm sido aceitas como fundamento para atribuir-lhe uma tara nervosa hereditária. Não implicará esse modo de encarar as coisas o estabelecimento de uma nítida linha divisória entre famílias livres de qualquer predisposição nervosa e famílias sujeitas a ela em grau limitado? E será que os fatos não depõem a favor da concepção contrária de que há transições e graus na predisposição nervosa e de que nenhuma família escapa a ela por completo? Tópico C. Nossa opinião sobre o papel etiológico da hereditariedade nas doenças nervosas deve decididamente basear-se num exame estatístico imparcial e não numa petito principii. Até que se faça tal exame, devemos acreditar que a existência de distúrbios nervosos adquiridos é tão viável quanto a de distúrbios hereditários. Contudo, se houver distúrbios nervosos adquiridos por essas pessoas sem nenhuma predisposição, não mais se poderá negar que as afecções nervosas encontradas em parentes de nosso paciente talvez tenham surgido em parte dessa maneira. Não será possível, então, citá-los como prova conclusiva da predisposição hereditária imputada a nosso paciente em razão de sua história familiar, pois é raro conseguir-se fazer com êxito um diagnóstico retrospectivo das doenças dos ancestrais ou dos familiares ausentes. Tópico D. Os adeptos de Fournier e Herbe, quanto ao papel desempenhado pela sífilis na etiologia da tabes dorsal e da paralisia progressiva, aprenderam que é preciso reconhecer poderosas influências etiológicas cuja colaboração é indispensável para a patogênese de certas doenças, que não se produziriam apenas pela hereditariedade. Contudo, Charcot se manteve até o fim. Sei disso por uma carta particular que recebi dele, estritamente contrário à teoria de Fournier, que, no entanto, vem ganhando terreno dia a dia. Tópico E. Não há dúvida de que certos distúrbios nervosos
podem desenvolver-se em pessoas perfeitamente sadias, cujas famílias estão acima de qualquer recriminação. Esse é um fato cotidianamente constatado nos casos da neurastenia de Baird. Se a neurastenia estivesse restrita às pessoas predispostas, nunca teria atingido a importância e a extensão com que estamos familiarizados. Tópico F. Na patologia nervosa existe a hereditariedade similar e o que se conhece como hereditariedade dissimilar. Não é possível fazer nenhuma objeção à primeira. É realmente notável que, nos distúrbios que dependem da hereditariedade similar, doença de Thomsen, doença de Friedreich, as miopatias, a coreia de Huntington, nunca deparemos com vestígios de qualquer outra influência etiológica acessória. Já a hereditariedade dissimilar, que é muito mais importante do que a outra, deixa lacunas que teriam de ser preenchidas antes que se pudesse chegar a uma solução satisfatória dos problemas etiológicos. A hereditariedade dissimilar consiste no fato de membros de uma mesma família serem afetados pelos mais diversos distúrbios nervosos funcionais e orgânicos, sem que se possa descobrir qualquer lei determinante da substituição de uma doença por outra, ou da ordem de sua sucessão entre as gerações. Ao lado dos membros doentes dessas famílias, há outros que permanecem saudáveis, e a teoria da hereditariedade dissimilar não nos diz por que uma pessoa tolera a mesma carga hereditária sem sucumbir a ela, ou porque outra pessoa doente opta por uma afecção nervosa específica dentre todas as doenças que compõem a grande família das doenças nervosas, em vez de escolher uma outra. A histeria em lugar da epilepsia ou da insanidade e assim por diante. Desde que, tanto na patogênese neurótica quanto em qualquer outra área, não se pode falar em acaso, deve-se admitir que não é a hereditariedade que rege a escolha do distúrbio nervoso específico a ser desenvolvido no membro predisposto de uma família, mas que há motivos para suspeitar da existência de outras influências etiológicas de natureza menos incompreensível, que mereciam então ser chamadas de etiologia específica dessa ou daquela afecção nervosa. Sem a existência desse fator etiológico especial, a hereditariedade nada poderia ter feito. Ter-se-ia prestado à produção de algum outro distúrbio nervoso, caso a etiologia específica em questão tivesse sido substituída por alguma outra influência. Título 2. Tem havido pouquíssimas pesquisas sobre essas causas específicas e determinantes dos distúrbios nervosos, pois a atenção dos médicos permaneceu deslumbrada pela grandiosa perspectiva da pré-condição etiológica da hereditariedade.
Tais causas merecem, no entanto, ser objeto de estudo assíduo. Embora seu poder patogênico em geral seja apenas secundário ao da hereditariedade, há um grande interesse prático ligado ao conhecimento dessa etiologia específica. Ela permitirá que nossos esforços terapêuticos encontrem uma via de acesso enquanto a predisposição hereditária previamente fixada para o paciente desde seu nascimento leva nossos esforços a um impasse com seu poder inacessível. Há anos me venho empenhando em pesquisas sobre a etiologia das 4 grandes neuroses, estados nervosos funcionais análogos à histeria. E é o resultado desses estudos que me proponho descrever-lhes nas páginas seguintes para evitar possíveis mal-entendidos. Começarei por fazer 2 comentários sobre a nosografia das neuroses e sobre a etiologia das neuroses em geral. Fui obrigado a começar meu trabalho por uma inovação nosográfica. Julguei razoável dispor, ao lado da histeria, a neurose obsessiva, Zang's-neurose, como distúrbio autossuficiente e independente, embora a maioria das autoridades situe as obsessões entre as síndromes constitutivas da degeneração mental ou as confunda com a neurastenia. Por exemplo, examinando o mecanismo psíquico das obsessões, eu havia aprendido que elas estão mais estreitamente ligadas à histeria do que se poderia supor. A histeria e a neurose obsessiva compõem o primeiro grupo das grandes neuroses por mim estudadas. O segundo contém a neurastenia de Baird, que dividi em 2 estados funcionais separados, tanto por sua etiologia como por seu aspecto sintomático. A neurastenia propriamente dita e a neurose de angústia, angst-neurose, nome com o qual, diga-se de passagem, eu mesmo não estou satisfeito, apresentei minhas razões detalhadas para fazer essa separação, que considero necessária num artigo publicado em 1895. No que se refere à etiologia das neuroses, penso que a teoria deve reconhecer que as influências etiológicas diferentes entre si, tanto em importância quanto na maneira como se relacionam com o efeito que produzem, podem ser agrupadas em 3 classes. 1. Pré-condição, que são indispensáveis para produzir o distúrbio em causa, mas que são de caráter geral e igualmente encontráveis na etiologia de muitos outros distúrbios. 2. Causas concorrentes que compartilham com as pré-condições a característica de funcionarem tanto na causação de outros distúrbios quanto na do distúrbio em questão, mas que não são indispensáveis para a produção deste último. 3. Causas específicas, que são indispensáveis como a pré-condição, mas têm natureza limitada e só aparecem na etiologia do distúrbio de que são específicas. Na patogênese das grandes neuroses, portanto, a hereditariedade preenche o papel de pré-condição, poderosa em todos
os casos e até indispensável na maioria deles. Ela não poderia prescindir da colaboração das causas específicas, mas a importância da predisposição hereditária é comprovada pelo fato de que as mesmas causas específicas, agindo num indivíduo saudável, não produzem nenhum efeito patológico manifesto, ao passo que, numa pessoa predisposta, sua ação provoca a emergência da neurose, cujo desenvolvimento será proporcional em intensidade e extensão ao grau da pré-condição hereditária. Assim, a ação da hereditariedade é comparável à de um multiplicador num circuito elétrico, multiplicador este que exagera o desvio visível da agulha, mas não pode determinar sua direção. Há ainda outra coisa a ser notada nas relações entre a pré-condição hereditária e as causas específicas das neuroses. As experiências mostram, como se poderia imaginar de antemão, que nessas questões de etiologia não se devem menosprezar as quantidades relativas, por assim dizer, das influências etiológicas, mas não se poderia adivinhar o seguinte fato, que parece proceder de minhas observações, a saber que a hereditariedade e as causas específicas podem substituir uma a outra no que tange à quantidade, que o mesmo efeito patológico é produzido pela coincidência de uma etiologia específica muito grave como uma predisposição moderada ou de uma hereditariedade nervosa, intensa, carregada com uma leve influência específica. E estaremos simplesmente nos deparando com exemplos extremos e esperáveis nessa série, se encontrarmos casos de neurose nos quais procuremos inutilmente qualquer grau apreciável de predisposição hereditária, desde que o que falta seja compensado por uma poderosa influência específica. Como causas concorrentes ou auxiliares das neuroses, podemos enumerar todos os agentes banais encontrados em outras situações: perturbação emocional, esgotamento físico, doenças graves, intoxicações, acidentes traumáticos, sobrecarga intelectual. Sustento que nenhum desses, nem mesmo o último, integra regular ou necessariamente a etiologia das neuroses, e estou ciente de que expressar essa opinião equivale a ficar em oposição direta a uma teoria considerada universalmente aceita e irrepreensível. Desde que Baird declarou a neurastenia como fruto de nossa civilização moderna, só tem encontrado seguidores. Entretanto, acho impossível aceitar essa visão. Um laborioso estudo das neuroses ensinou-me que a etiologia específica das neuroses escapou à observação de Baird. Não tenho qualquer desejo de depreciar a importância etiológica desses agentes banais, por serem muito diversificados, ocorrerem com grande frequência e serem, na maioria das vezes, nomeados
pelos próprios pacientes. Eles se tornam mais preeminentes do que as causas específicas da neurose. Uma etiologia que está oculta ou é desconhecida. Com frequência considerável cumprem a função de agentes provocateurs que tornam manifesta uma neurose antes latente. E há um interesse prático ligado a eles, pois o exame dessas causas banais pode oferecer linhas de abordagem para uma terapia que não tenha como objetivo uma cura radical e se satisfaça em reprimir a doença a seu estado de latência anterior. Todavia, é impossível estabelecer qualquer relação constante e estreita entre uma dessas causas banais e essa ou aquela forma de afecção nervosa. O distúrbio emocional, por exemplo, encontra-se igualmente na etiologia da histeria, das obsessões e da neurastenia, assim como na epilepsia, da doença de Parkinson, do diabetes e de muitas outras. As causas concorrentes banais podem também substituir a etiologia específica com respeito à quantidade, mas nunca tomar seu lugar inteiramente. Há numerosos casos em que todas as influências etiológicas são representadas pela precondição hereditária e pela causa específica, estando ausentes as causas banais. Em outros casos, os fatores etiológicos indispensáveis não são quantitativamente suficientes em si mesmos para acarretar a eclosão da neurose. Um estado de aparente saúde pode ser mantido por muito tempo, embora seja na realidade um estado de predisposição à neurose. Basta então que uma causa banal entre também em ação, para que a neurose se torne manifesta. Mas é preciso assinalar claramente que, nessas condições, a natureza da causa banal que sobrevém é absolutamente indiferente, seja ela uma emoção, um trauma, uma doença infecciosa ou qualquer outra coisa. O efeito patológico não será modificado de acordo com essa variação. A natureza da neurose será sempre dominada pela causa específica pré-existente. Quais são, então, as causas específicas das neuroses? Haverá uma só causa ou várias? E será que é possível estabelecer uma relação etiológica constante entre uma dada causa e um dado efeito neurótico, de tal modo que cada uma das grandes neuroses possa ser atribuída a uma etiologia especial? Com base num árduo exame dos fatos, afirmo que esta última suposição concorda perfeitamente com a realidade, que cada uma das grandes neuroses que enumerei tem como causa imediata uma perturbação específica da economia do sistema nervoso e que essas modificações patológicas funcionais têm como fonte comum a vida sexual do sujeito, que residam num distúrbio de sua vida sexual contemporânea, quer em fatos importantes de sua vida passada. Esta não é, para dizer a verdade, uma proposição nova e jamais ouvida. Os distúrbios sexuais sempre foram admitidos entre as causas das doenças nervosas,
mas têm sido subordinados à hereditariedade e coordenados com os demais agentes provocateurs. Sua influência etiológica tem se restringido a um número limitado de casos observados. Os médicos haviam até mesmo caído no hábito de não investigá-los, a menos que o próprio paciente os mencionasse, o que confere um caráter distintivo à minha linha de abordagem, é que elevo essas influências sexuais à categoria de causas específicas. Reconheço sua atuação em todos os casos de neurose e, finalmente, traço um paralelismo regular, prova de uma relação etiológica especial entre a natureza da influência sexual e a espécie patológica da neurose. Estou certo de que essa teoria invocará uma tempestade de contestações por parte dos médicos contemporâneos, mas não é este o lugar para apresentar a documentação e as experiências que me forçaram a minha convicção, nem para explicar o verdadeiro sentido da expressão bastante vaga, abre aspas, distúrbios da economia do sistema nervoso. Isso, fecha aspas. E isso será feito mais completamente, espero, num trabalho que estou preparando sobre o assunto. No presente artigo, limito-me a relatar minhas descobertas. A neurastenia propriamente dita, ao destacarmos dela a neurose de angústia, tem um aspecto clínico muito monótono: fadiga, pressão intracraniana, dispepsia flatulenta, constipação, parestesias raquidianas, fraqueza sexual, etc. Sua única etiologia específica é fornecida pela masturbação imoderada ou pelas emissões espontâneas. É a ação prolongada e intensa dessa perniciosa satisfação sexual que se revela suficiente por si mesma para provocar uma neurose neurastênica ou que imprime no sujeito a marca neurastênica especial, que depois se manifesta sob a influência de uma causa acessória incidental. Deparei também com pessoas apresentando indicações de uma constituição neurastênica, nas quais não consegui trazer à luz a etiologia que mencionei, mas ao mesmo tempo mostrei que a função sexual nunca se desenvolvera até seu nível normal nesses pacientes. A hereditariedade parecia tê-los dotado de uma constituição sexual, análoga à que se produz no neurastênico, em consequência da masturbação. A neurose de angústia exibe um quadro clínico muito mais rico: irritabilidade, estados de expectativa angustiada, fobias, ataques de angústia completos ou rudimentares, ataques de medo e de vertigem, tremores, suores, congestão, dispneia, taquicardia, etc., diarreia crônica, vertigem locomotora crônica, hiperestesia, insônia, etc. Ela se revela facilmente como sendo o efeito específico de várias perturbações da vida sexual, todas as quais possuem uma característica comum: a abstinência forçada, a excitação genital não consumada, excitação não aliviada pelo ato sexual,
O coito imperfeito ou interrompido, que não termina em gratificação, os esforços sexuais que excedem a capacidade do sujeito, etc. Todos esses agentes que ocorrem tão frequentemente na vida moderna parecem concordar com o fato de que perturbam o equilíbrio das funções psíquicas e somáticas nos atos sexuais e de que impedem a participação psíquica necessária para libertar a economia nervosa da tensão sexual. Estes comentários, que talvez contenham o germe de uma explicação teórica do mecanismo funcional da neurose em questão, já levantam a suspeita de que uma exposição completa e verdadeiramente científica do assunto não é possível no momento, e de que seria necessário começar por uma abordagem do problema fisiológico da vida sexual a partir de novo ângulo. Direi, finalmente, que a patogênese da neurastenia e da neurose de angústia pode facilmente prescindir da cooperação de uma predisposição hereditária. Este é o resultado da observação cotidiana. Contudo, quando a hereditariedade está presente, o desenvolvimento da neurose é afetado por sua poderosa influência. No que concerne à segunda classe das grandes neuroses, a histeria e a neurose obsessiva, a solução do problema etiológico é de surpreendente simplicidade e uniformidade. Devo meus resultados a um novo método da psicanálise, o procedimento exploratório de Joseph Breuer. É um pouco intrincado, mas insubstituível, tal a fertilidade que tem demonstrado para lançar luz sobre os obscuros caminhos da ideação inconsciente, por meio desse procedimento. Este não é o lugar para descrevê-lo. Os sintomas histéricos são investigados até a sua origem, sempre encontrada em algum evento da vida sexual do sujeito, apropriado para a produção de uma emoção aflitiva, percorrendo retrospectivamente o passado do paciente, passo a passo, e sempre guiado pelo encadeamento orgânico dos sintomas e das lembranças e representações despertadas, atinge finalmente o ponto de partida do processo patológico, e fui obrigado a verificar que, no fundo, a mesma coisa estava presente em todos os casos submetidos à análise, a ação de um agente que deve ser aceito como causa específica da histeria. Esse agente é, de fato, uma lembrança relacionada à vida sexual, mas que apresenta duas características de máxima importância. O evento do qual o sujeito reteve uma lembrança inconsciente é uma experiência precoce de relações sexuais com excitação real dos órgãos genitais, resultante de abuso sexual cometido por outra pessoa. O período da vida em que ocorre esse evento fatal é a infância, até a idade de 8 ou 10 anos, antes que a criança tenha atingido a maturidade sexual. Uma experiência sexual passiva antes da puberdade. Eis, portanto, a etiologia específica da histeria. Acrescentarei sem demora alguns detalhes fatuais e alguns comentários sobre o resultado que anunciei, a fim de combater o ceticismo com que espero deparar-me.
pude efetuar uma psicanálise completa em 13 casos de histeria, 3 dos quais eram combinações efetivas de histeria e neurose obsessiva. Não me refiro à histeria com obsessões. Em nenhum desses casos faltou um evento do tipo definido acima. Este era representado quer por um ataque brutal praticado por um adulto, quer por uma sedução menos rápida e menos repulsiva, mas chegando à mesma conclusão. Em 7 dos 13 casos, a relação se dera entre 2 crianças, relações sexuais entre uma garotinha e um menino pouco mais velho, na maioria das vezes um irmão, que fora, por sua vez, vítima de sedução anterior. Essas relações, por vezes, perduraram durante anos até os pequenos culpados atingirem a puberdade. O menino repetia reiteradamente com a garotinha as mesmas práticas sem alteração, práticas às quais ele próprio fora submetido por alguma criada ou governanta, e que, em virtude de sua origem, eram frequentemente de natureza repugnante. Em alguns casos, havia a combinação de um ataque com relações entre crianças ou a repetição de um abuso brutal. A data dessa experiência precoce era variável. Em 2 casos, a série foi iniciada no 2º ano de vida da criatura. A idade mais comum, em minhas observações, é o 4º ou 5º ano. Talvez ela seja um tanto acidental, mas formei opinião a partir disso de que uma experiência sexual passiva que só ocorra após a idade de 8 a 10 anos não pode mais servir como fundação da neurose. Como é possível ficar convencido da realidade dessas confissões analíticas que alegam ser lembranças guardadas da mais tenra infância? E como precaver-se contra a tendência a mentir e a facilidade de invenção atribuídas aos sujeitos histéricos? Eu me acusaria de censurável credulidade se não dispusesse de provas mais conclusivas, mas o fato é que esses pacientes nunca repetem tais histórias espontaneamente, nem jamais apresentam ao médico repetidamente no curso do tratamento a recordação completa de uma cena desse gênero. Só se consegue despertar o vestígio psíquico de um evento sexual precoce sob a mais vigorosa pressão da técnica analítica e vencendo uma enorme resistência. Além disso, a lembrança tem que ser extraída dos pacientes pouco a pouco e, enquanto vai sendo despertada em sua consciência, eles se tornam presa de uma emoção difícil de ser forjada. No fim, virá a convicção, mesmo que não seja influenciado pelo comportamento do paciente, desde que se possa acompanhar com detalhes o relato da psicanálise de um caso de histeria. O evento precoce deixa uma marca indelével na história clínica, sendo nela representado por uma profusão de sintomas e traços especiais que não poderiam ser explicados de nenhum outro modo, peremptoriamente exigido pelas interconexões sutis, mas sólidas da estrutura intrínseca da neurose. O efeito terapêutico da análise se retarda
quando não se penetra tão fundo, e então não resta outra escolha senão rejeitar ou aceitar o conjunto. Será compreensível que esse tipo de experiência sexual precoce, sofrida por um indivíduo cujo sexo mal se diferenciou, pode tornar-se fonte de uma anormalidade psíquica persistente como a histeria? E como se enquadra essa suposição em nossas ideias atuais sobre o mecanismo psíquico da neurose? É possível dar uma resposta satisfatória à primeira dessas questões. É precisamente por estar o sujeito em sua primeira infância que a excitação sexual precoce surte pouco ou nenhum efeito na época, mas seu traço psíquico é preservado mais tarde na puberdade, quando as reações dos órgãos sexuais se desenvolvem num nível desproporcional a seu estado infantil. Esse traço psíquico é preservado mais tarde na puberdade, quando as reações dos órgãos sexuais se desenvolvem num nível desproporcional a seu estado infantil. Esse traço psíquico inconsciente é de algum modo despertado, graças à transformação devida à puberdade. A lembrança exibe um poder que esteve totalmente ausente do próprio evento. A lembrança atua como se ele fosse um evento contemporâneo. O que acontece é, por assim dizer, a ação póstuma de um trauma sexual. Ao que eu saiba, esse despertar de uma lembrança sexual após a puberdade, quando o próprio evento ocorreu muito antes desse período, constitui a única situação psicológica em que o efeito imediato de uma lembrança suplanta o efeito de um evento atual. Mas trata-se de uma constelação anormal, que afeta o lado fraco do mecanismo psíquico e está afadada a produzir um efeito psíquico patológico. Creio poder constatar que essa relação inversa entre o efeito psíquico da lembrança e o efeito do evento contém a razão pela qual a lembrança permanece inconsciente. Nesse aspecto, chegamos a um problema psíquico muito complexo, mas que, uma vez adequadamente apreciado, promete lançar luz sobre as mais delicadas questões da vida psíquica. As ideias aqui apresentadas, que têm como ponto de partida a descoberta pela psicanálise de que a lembrança de uma experiência sexual precoce é sempre encontrada como causa específica da histeria, não se harmonizam com a teoria psicológica das neuroses sustentada por Janet, nem com qualquer outra. Concordam perfeitamente, porém, com minhas próprias especulações sobre Abwehrneurosen, neurose, ou seja, neurose de defesa, tais como as desenvolvi em outro texto. Todos os eventos subsequentes à puberdade a que se deva atribuir influência no desenvolvimento da neurose histérica e na formação de seus sintomas são, de fato, apenas causas concorrentes, agentes provocateurs, como Charcot costumava dizer, embora para ele a hereditariedade nervosa ocupasse o lugar que reivindico para a experiência sexual precoce. Esses agentes acessórios não estão sujeitos a condições estritas impostas às causas específicas. A análise demonstra de modo irrefutável
que eles só desfrutam de uma influência patogênica na histeria, graças à sua faculdade de despertarem o traço psíquico inconsciente do evento infantil, e também graças à ligação deles com a impressão patogênica primária e inspirada nela, que a lembrança desses agentes torna-se, por sua vez, inconsciente e passa a contribuir para o desenvolvimento de uma atividade psíquica retirada do poder das funções conscientes. A neurose obsessiva, neurose, emerge de uma causa específica muito semelhante à da histeria. Também aqui encontramos um evento sexual precoce, ocorrendo antes da puberdade, cuja lembrança torna-se ativa durante ou depois desse período. E o mesmo comentário e argumento que apresentei em conexão com a histeria se aplicarão às minhas observações sobre a outra neurose, 6 casos, 3 dos quais puros. Há apenas uma diferença que parece capital. Na base da etiologia da histeria, encontramos um evento de sexualidade passiva, uma experiência à qual alguém se submeteu com indiferença ou com um pequeno grau de aborrecimento ou medo. Na neurose obsessiva, trata-se, por um lado, de um evento que proporcionou prazer, de um ato de agressão inspirado no desejo, no caso do menino, ou de um ato de participação nas relações sexuais, acompanhado de gozo, no caso da menina. As representações obsessivas, quando seu significado íntimo é reconhecido pela análise, quando se reduzem, por assim dizer, à sua expressão mais simples, nada passam de recriminações dirigidas pelo sujeito a si mesmo por causa desse gozo sexual antecipado, mas recriminações distorcidas por um trabalho psíquico inconsciente de transformação e substituição. O próprio fato de agressões sexuais desse tipo ocorrerem em tão tenra idade parece revelar a influência de uma sedução prévia, da qual a precocidade do desejo sexual seria uma consequência. Nos casos por mim analisados, a análise confirma essa suspeita. Assim se explica um interessante fato que é sempre encontrado nesses casos de obsessão: a complicação regular do quadro de sintomas por certo número de sintomas simplesmente histéricos. A importância do elemento ativo na vida sexual como causa das obsessões e da passividade sexual na patogênese das histerias parece até mesmo desvendar a razão da conexão mais íntima da histeria com o sexo feminino e da preferência dos homens pela neurose obsessiva. Às vezes, deparamos com um par de pacientes neuróticos que formaram um casal de pequenos amantes em sua mais remota infância, o homem sofrendo de obsessões e a mulher de histeria. Quando se trata de irmão e irmã, pode-se cometer o equívoco de tomar como resultado da hereditariedade nervosa o que é de fato uma consequência de experiências sexuais precoces. Há, sem dúvida, casos puros e isolados de histeria ou de obsessões, independentes da neurastenia ou da neurose de angústia. Mas essa não é a regra. A psiconeurose aparece mais frequentemente como um acessório da neurose neurastênica, provocada por esta e
e acompanhando seu declínio. Isso ocorre porque as causas específicas da neurastenia, as perturbações contemporâneas da vida sexual, atuam ao mesmo tempo como causas auxiliares da psiconeurose, cuja causa específica, a lembrança da experiência sexual precoce, elas despertam e revivem. No que concerne à hereditariedade nervosa, estou longe de poder estimar corretamente sua influência na etiologia das psiconeuroses. Admito que sua presença é indispensável para os casos graves. Duvido que seja necessária para os leves, mas estou convencido de que a hereditariedade nervosa por si só é incapaz de produzir as psiconeuroses se faltar sua etiologia específica, isto é, a excitação sexual precoce. Creio mesmo que a decisão quanto ao desenvolvimento de uma das duas neuroses, histeria ou obsessões em determinado caso, não provém da hereditariedade, mas de uma característica especial do evento sexual na tenra infância.